intenção de presidir a OAB de Blumenau não como um projeto pessoal. Na realidade, essa intenção de estar à frente da subseção de Blumenau é um projeto conjunto, um projeto coletivo que tem sido construído há mais de um ano. Nós temos um grupo bastante eclético, um grupo que congrega várias matizes ideológicas e todos unidos têm um mesmo objetivo: uma OAB mais dinâmica, uma OAB mais altiva, uma OAB que congregue todos os advogados, uma OAB que seja verdadeiramente a casa do advogado de Blumenau. A OAB ela deve ser protagonista do debate social e não mera espectadora. A OAB tem a missão constitucional de defender a cidadania, os direitos humanos e todas as causas ligadas aos direitos individuais da pessoa. A OAB é a guardiã da Constituição e do Estado Democrático de Direito. Dessa forma, nós precisamos fazer com que a OAB de Blumenau haja com toda a veemência que o seu encargo lhe impõe, que é o encargo de ser a protagonista do debate social. Ao jovem advogado, nós propomos dinamizar a OAB. Através do projeto Blumenau Centro de Excelência Jurídica, nós pretendemos, desde os bancos universitários, fiscalizar as universidades, que é uma das atribuições da OAB, segundo o nosso estatuto. Depois de acompanhar, desde toda a carreira acadêmica, o bacharel que torna-se advogado e passa a ingressar no mercado de trabalho, nós queremos acompanhá-lo em todas as fases. Nós queremos que ele esteja preparado para gerir um escritório, que ele esteja preparado a lidar com o seu cliente, que ele esteja preparado a cobrar os honorários. Dessa maneira, ele vai precisar de treinamentos constantes. Toda a questão relativa ao treinamento dele também, enquanto profissional, enquanto técnico, também deve ser observada. E é dessa maneira que a proposta Blumenau Centro de Excelência Jurídica visa criar cursos e mecanismos para que todos os advogados, desde o jovem ao mais experiente, estejam em constante aperfeiçoamento, seja através de palestras pontuais, seja através de cursos mais alongados, mas tudo sempre metodologicamente preparado, tudo sempre feito com muito rigor, um programa muito bem elaborado. Hoje nós sabemos que a maioria dos cursos que ocorreram na subseção de Blumenau foram feitos pela ESA, Escola Superior de Advocacia, que é ligada diretamente à OAB estadual, aonde eu tive a imensa satisfação de coordenar durante os últimos 3 anos. Mas eu entendo que a subseção deve ser, sim, a grande responsável pelo treinamento do advogado. O papel da ESA é suplementar. A subseção deve ser a principal propulsora da educação. Ainda quanto ao jovem advogado, além de querer criar todos esses mecanismos, nós também pretendemos ampliar o debate em nível seccional, junto ao Estado, e em nível federal, junto ao Conselho Federal, para quebrar as cláusulas de barreira que impedem o jovem advogado de participar dos cargos eletivos da OAB e também que haja cada vez mais benefícios em função da sua anuidade, pagando o mínimo, inclusive nas taxas administrativas, como constituição de sociedades. Inclusive é uma das propostas da OAB estadual, da Chapa 81. A OAB ela tem legitimidade ativa para estar em juízo representando os advogados sempre que qualquer prerrogativa sua for violada. Inclusive para estar em juízo batalhando diuturnamente pela majoração de honorários aplicados abaixo do valor que seria o adequado. Infelizmente, nós vemos constantemente magistrados arbitrarem honorários abaixo do que deveria ter sido arbitrado aos advogados. E os advogados sozinhos estão tendo que recorrer dessa decisão com o objetivo de lhe ser pago aquilo que lhe é de direito. Aonde está a OAB de Blumenau nessa discussão? Nós temos a obrigatoriedade de sermos o amicus curiae, o assistente da corte, o assistente do advogado em juízo pela majoração dos seus honorários. A OAB tem o papel de advogada do advogado
E como advogada do advogado, ela deve ser atuante. Ela deve falar quando o advogado não pode, não sabe ou não quer. Mas ela deve falar, ela deve se impor, ela deve ser combativa. E nisso nós teremos a criação de uma Procuradoria de Prerrogativas. Essa Procuradoria de Prerrogativas será composta por advogados voluntários, que serão os procuradores de prerrogativas, que atenderão por um telefone de plantão, e cada vez que qualquer um dos advogados de Blumenau ou Pomerode tiver uma prerrogativa sua violada, telefona para a Procuradoria de Prerrogativas e imediatamente um procurador se desloca até o advogado e o atende. Nós não podemos levar mais meses, quiçá anos, num processo administrativo em que se discute uma violação de prerrogativa. Até lá já se perdeu o objeto, o advogado já foi humilhado, o advogado já teve a sua prerrogativa violada. Não é dessa forma que a OAB deve agir. A OAB deve ser combativa, altiva em relação ao advogado. Ela é e deve ser sempre a advogada do advogado. Para a integração dos advogados de Blumenau, nós temos alguns entraves que hoje ocorrem. O principal deles está relacionado à nossa sede social. A OAB de Blumenau tem uma sede muito grande, muito bonita, mas extremamente mal utilizada. Hoje nós pagamos um aluguel de mais de R$800 por uma sede, por um salão. Pagamos mais R$50 por hora de utilização de um ar-condicionado, sendo que a conta de energia é paga pela OAB estadual, então sequer faz sentido essa cobrança. Ou seja, são empecilhos para que o advogado possa utilizar a sede e, utilizando a sede, possa ter espaços de convívio. Nós vamos encerrar com a cobrança de taxa de locação, substituindo-a simplesmente por uma taxa de limpeza, condizente ao que custa uma limpeza. Nós pretendemos construir churrasqueiras, quiosques, espaços modestos, que não nos custem caro, mas que oportunizem ao advogado de estar com a sua família junto à nossa sede. Devemos lembrar que a OAB é a casa do advogado. O advogado precisa sentir-se bem aqui. Nós temos um espaço muito grande e muito mal aproveitado. Vamos otimizar esse espaço, vamos congregar os advogados, vamos trazer o advogado para dentro da nossa casa, que é a OAB. Como eu já havia dito na resposta à primeira pergunta, eu penso que a OAB deva ser a protagonista do debate social. E esse protagonismo, ele não está adstrito tão somente a questões ligadas à advocacia. A bandeira primeira da OAB é a defesa do advogado e das prerrogativas do advogado. Mas a OAB tem a missão constitucional de defender a cidadania, os direitos humanos e o Estado Democrático de Direito. Nós pretendemos criar a Comissão de Defesa da Cidadania, uma comissão de extrema importância, em que nós vamos congregar todas as entidades de assistência social, filantrópicas da cidade, como asilos, orfanatos, enfim, essas entidades que muitas vezes não só o Estado esquece delas, mas a própria sociedade esquece que nós temos crianças e idosos depositados e que ninguém os assiste. A OAB é a defensora dos direitos humanos. Essa comissão vai congregar os advogados imbuídos do mais nobre espírito de voluntarismo, que vão poder exercer a advocacia pro bono em função dessas instituições e dessas pessoas que tanto carecem de tudo. E não confunda a Comissão de Defesa da Cidadania com uma concorrência com a Defensoria Pública. A Defensoria Pública tem seu papel, a Defensoria da Ativa tem seu papel, que agora deverá ser reestruturada em convênio com a Defensoria Pública, mas a Comissão de Defesa da Cidadania tem um papel diferente, um papel de organizar essa advocacia pro bono com um olho mais específico à sociedade através dessas entidades de assistência social e filantrópica. A assistência judiciária gratuita, hoje ela passa por um problema gravíssimo. Gravíssimo no estado de Santa Catarina, porque após a decisão do Supremo Tribunal Federal em julgar inconstitucional a Defensoria da Ativa de Santa Catarina e obrigando o Estado de Santa Catarina a constituir a Defensoria Pública, fez com que um trabalho que antes era exercido por 6.000 advogados
está sendo concentrado em 120 defensores públicos. É óbvio que esses 120 defensores públicos não têm condições de atender um estado do tamanho de Santa Catarina. Nós temos, apesar de termos níveis excelentes de desenvolvimento humano em relação ao resto do país, nós temos ainda muitas pessoas que carecem de recursos para poder constituir a sua defesa e estar em juízo sem que tenham os seus direitos aviltados. A OAB deve ser a maior lutadora em relação aos direitos dessas pessoas desassistidas, para que o Estado cumpra com o seu dever e crie mecanismos para que essas pessoas estejam representadas, seja através de um projeto paralelo ao que seria a Defensoria da Ativa antes aplicada, em convênio, logicamente, agora com a Defensoria Pública, uma vez que a decisão do Supremo Tribunal Federal ela é irrecorrível e não há mais como não prestar esse serviço de assistência gratuita através da Defensoria Pública. Então a OAB precisa ser a grande protagonista também desse debate junto ao governo do Estado, para que todas as pessoas que tenham carência de recursos não tenham seus direitos sonegados pela simples razão de não ter dinheiro.